Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, candidatos e candidatas, sejam muito bem-vindos a Degrau Cultural Online. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo e Estatuto, especializado na disciplina pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje credenciado após anos de larga experiência ministrando aulas de Direito Administrativo em vários cursos preparatórios em todo o território nacional. E venho hoje aqui especificamente para trabalhar com vocês o simulado. Vocês que submeteram ao simulado aplicado pela Degrau Cultural de modalidade, salvo engano, presencial, nós estamos aqui hoje para corrigir as 4 questões de direito administrativo que saíram aqui da cabeça do professor naquela tentativa de uma premonição, trabalhando temas que já foram estudados e talvez acertando uma questãozinha da sua prova. Então vamos lá. A questão de número 41, que nos compete, diz o seguinte: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhe sejam ou são correlatos. De acordo com a Lei 866/93, Lei Geral de Licitações Públicas, marque a opção correta. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Pois bem, pessoal, qual o erro dessa alternativa? De fato, o convite é uma modalidade de licitação para interessados do ramo do objeto, convidado no mínimo 3 mesmo. Vale aqui destacar o posicionamento do TCU, de que não são somente 3 convites distribuídos, eu tenho que ter 3 participantes efetivos. Se só tiverem 2 no mercado, você pode convidar só 2, porque a lei, a licitação pública, tem natureza instrumental. Então, ela é um instrumento para você atingir o fim. Se a realidade do mercado só nos permite 2 convites, convide os 2. Não vai se aplicar aqui o mínimo de 3. Agora, se tem 3 ou mais, deve no mínimo convidar 3. E se existirem mais ainda de 3, você deve ter 3 efetivos participantes. Convidei o Joãozinho, a Marinazinha e o Melvio. O Melvio não veio só o Joãozinho e a Marinazinha. Convido mais um, porque tem que ter 3 participantes. Beleza. E o erro já está por aqui. Por quê? O convidado pode ser cadastrado ou não. A questão falou só cadastrado. OBS. Aquele que não for convidado poderá tomar ciência, porque a administração fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados. Aí sim, para aquele que não foi convidado, ele só pode participar se for cadastrado. Mas aquele que for convidado pode ser cadastrado ou não. Então, assertiva A, alternativa A, incorreta. Vamos a B. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. Alternativa B, incorreta. Por quê, professor? O início está certo. O conceito de inexigibilidade de licitação é esse. A licitação é inexigível, ou seja, não pode exigir, inexigível. Exigível pode ser exigido, inexigível que não pode ser exigido. Então, não pode ser exigida a licitação quando houver inviabilidade de competição. Por exemplo, fornecedor exclusivo. Se nós estivermos diante de um produto, de um serviço que só pode ser prestado pelo Joãozinho ou pela Marinazinha, nós estaremos diante aqui, se for só um deles só faz, nós estaremos diante de uma inviabilidade de competição. Logo, no artigo 25, que traz esse conceito, tem o seu rol exemplificativo. Nós temos 3 incisos, incisos 1, 2 e 3. Esses 3 incisos trazem meros exemplos
de inexigibilidade de licitação. O que isso quer dizer? Exemplo de inexigibilidade. Sempre que uma licitação for inviável por não haver competição, ela é inexigível. Além até mesmo dos 3 exemplos. A lei fala em 3 casos: fornecedor exclusivo, profissional artista consagrado pela opinião pública ou crítico especializado e profissional de setor específico, profissional técnico especializado com notória especialização e renomado, com serviço de natureza singular. Nestes 3 casos, nós temos exemplos já estabelecidos na lei de inexigibilidade. Mas, por exemplo, o credenciamento não está na lei e é uma situação de inexigibilidade, porque não há competição no credenciamento. O A atende às condições mínimas e ele se credencia. Não tem competição do A com o B. Todo mundo que atender as condições para o credenciamento se credencia. Clínicas privadas, se atenderem às condições, podem atender pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Isso seria um credenciamento. E aí nós estaríamos diante de uma inviabilidade de competição. Logo, o erro da questão é tratar um caso que está no artigo 24 da Lei 8666. E o artigo 24 da Lei 8666 traz o rol da licitação dispensável. Aqui, intervir no domínio econômico, quando a União tem que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento, é uma hipótese de licitação dispensável. Tem competição, mas o legislador falou, administrador público, se quiser, não faça licitação, pode contratar direto. Estamos entendidos? Vamos agora à alternativa C. A alienação, que é a saída de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e somente quando imóveis dependerão de autorização legislativa. Perfeito, meus amigos, é o nosso gabarito. Vamos lá. A alienação de bens, entenda como venda, está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Ok. Para alienar qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel, tem que ter interesse público. Segundo, deve ser precedido de avaliação. Ok, todo bem para ser avaliado, para ser alienado, ele deve ter uma avaliação mínima. É o famoso, começamos o leilão com o mínimo de? É o mínimo de avaliação. Ah, então é sempre leilão, professor? Não, pode ser uma concorrência, mas aí você tem um mínimo de lance já. E, somente quando imóveis, dependerão de autorização legislativa. Mais perfeito ainda. Quando a administração pública quiser alienar bem imóvel, tem de haver autorização legislativa, perdão. A alienação de bem móvel não necessita, ela prescinde, ela dispensa autorização em lei. Mas a alienação de bem imóvel depende de autorização legislativa. Nosso gabarito. Vamos à alternativa D e descobrir qual o erro dela. A doação de bem imóvel para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, é hipótese de licitação dispensável. Errado. É hipótese de licitação dispensada. Tem uma técnica. Inexigibilidade. Falei que na alternativa B. 3 casos estão na lei e são cobrados em prova. Fornecedor exclusivo, profissional artista consagrado pela opinião pública ou crítica especializada e profissional técnico com notória especialidade e serviço de natureza singular. Ok, 3 casos de inexigibilidade. A licitação dispensada, onde a administração é obrigada a não fazer nada. Na licitação dispensada, a administração é obrigada a realizar uma contratação direta. Ela não pode licitar. Porque a licitação dispensada, ela já foi dispensada na lei. O legislador já falou, nesse caso, não ouso fazer licitação. É o caso aqui, ó. A doação de bem imóvel para outro órgão ou entidade de administração, não é feita licitação. Você escolhe para quem você quer doar e doa. Acabou. O legislador exige isso. A licitação dispensada trata basicamente sobre alienação de bens, ou seja, saída de bens da administração. Por que estou falando isso? Porque o artigo 24, a licitação dispensada, está no 17. O artigo 24 traz 33 incisos de licitação dispensável. Você vai memorizar todos? Não, claro que não. O que você vai fazer? Essa técnica funcionaria aqui.
Os 3 casos de inexigível você vai lembrar. Você vai ter que decorar, memorizá-los. Ótimo. Licitação dispensada, só trato de alienação de bens. O que sobrar é dispensável. Olha como funciona a técnica. Professor, fiquei em dúvida na B. Não sabia se era inexigível ou não. Quais são os 3 casos de inexigível? Aqueles 3 que eu falei. É um deles? Não, então não é inexigível. D. A doação de bem imóvel a outro órgão é licitação dispensável. Falou de alienação de bens, não falou? Alienação de bens é o quê? Dispensada. O que sobrar que é dispensável. Então você conseguiria eliminar essas 2 alternativas através da nossa técnica. Lembrando, inexigibilidade de licitação, artigo 25. Inexigibilidade, artigo 25. Licitação dispensada, artigo 17. Licitação dispensada, artigo 17. Licitação dispensável, artigo 24. Licitação dispensável, artigo 24. Só gostaria de acrescentar um detalhe. Deixa eu vir aqui rapidinho para fazer uma anotação. A dispensa de licitação é um termo genérico que admite 2 modalidades. A licitação dispensada, que nós acabamos de falar, artigo 17, e a licitação dispensável. E temos ainda, a inexigibilidade, que é um caso à parte. Por que um caso à parte? Porque a licitação inexigível é aquela que ocorre quando não há competição, quando não existe competição. Já a dispensa de licitação tem competição, mas o legislador mandou não fazer ou facultou ao administrador público que não fizesse a licitação. Ok? Então, superada a nossa questão, vamos à próxima, que diz assim, ó. De acordo com a Lei 8.112/90, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis federais, marque a opção correta. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Pessoal, existem basicamente 3 tipos de processo de natureza disciplinar. A sindicância, que tem duração de 30 dias, prorrogável por mais 30. O PAD, que é o processo administrativo disciplinar, no seu rito normal, ordinário, que é de 60 dias, prorrogável por 60 dias. E temos ainda o PAD de rito sumário, que é mais célere, aplicável em apenas 3 casos. No caso de abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação ilegal de cargos públicos. Nestes 3 casos, aplica-se o PAD de rito sumário. O PAD de rito sumário tem duração de 30 dias, prorrogável apenas por mais 15. Traduzindo, a alternativa A já é o nosso gabarito, porque o processo disciplinar ele tem que estar concluído em 60 dias, contados da publicação do ato que constituir a comissão para conduzir aquele PAD, admitida a sua prorrogação por igual prazo. Lembrando que se esse prazo não for respeitado, não gera nulidade do processo. Simplesmente a comissão pode ser responsabilizada por eventual irregularidade ou dano que seja causado por esse atraso. Mas a nulidade do processo não deverá ser suscitada. Vamos agora à alternativa B de bola. Recondução é o retorno do servidor estável ou não ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. Errado. Por que? Alguém consegue me dizer? Estável ou não, a recondução é exclusiva do servidor estável. Somente o servidor estável pode ser reconduzido. E ocorre em 2 hipóteses, como aqui muito bem fala, o resto está absolutamente correto. Por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Você é servidor do Pedro II, trabalhou no Pedro II por 4 anos, adquiriu estabilidade no Serviço Público Federal, passou no novo concurso, por exemplo, o TRE, no Rio de Janeiro mesmo, foi submetido a estágio probatório e foi reprovado na avaliação do estágio probatório. Você, como já é um servidor estável no Serviço Público Federal, tem direito a ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. OBS, se você quisesse retornar durante seu período de estágio probatório no TRE, poderia voluntariamente solicitar a sua recondução. Isso é uma jurisprudência do STJ.
E a segunda hipótese é o seguinte: você é servidor do Pedro II, tem lá seus 4 anos, passou no novo concurso do TRE. Estava lá trabalhando no TRE, seja 1, 2, 5, 10 anos, tanto faz. E o antigo ocupante do cargo do TRE que você está, no momento, ocupando, é reintegrado. Ele prova que a demissão dele foi legal e ele retorna no cargo dele. Logicamente, você sairá do cargo. Mas, por ser estável, terá direito à recondução ao cargo anterior. Caso o seu cargo anterior esteja ocupado, você será aproveitado em outro compatível ou então permanecerá em disponibilidade para posteriormente ser aproveitado. Vamos então agora à alternativa C. Alternativa C, que é motivo de muita pergunta em sala de aula. É garantida a concessão de remoção ao servidor que a solicitar para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, federal, de qualquer dos poderes da União e que foi deslocado no interesse da administração. Eu sei que você vai discutir essa questão e você vai dizer assim: professor, olha só, aqui está falando que é garantida a concessão de remoção ao servidor, que é solicitar para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, federal. Olha, a lei não fala que ele tem que ser federal, mas se ele for federal ele não tem o direito? Sim, pessoal, mas você há de convir comigo que numa alternativa que está absolutamente na literalidade da lei, você vai olhar para isso aqui e falar assim: opa, tá esquisito. Por que tá esquisito? Porque se eu sou servidor, por exemplo, do Pedro II, a minha esposa, vamos chamá-la pelo nome verdadeiro, a Renata, ela é servidora da Polícia Federal. Ela é deslocada para o Oiapoque, para o Chuí. Eu peço para acompanhá-la. Bom, ela é servidora federal, ótimo. Bom, então é minha cônjuge companheira, servidora federal e foi deslocada pela administração. Eu peço a remoção, a administração não pode negar. Ah, mas onde ela foi não tem Pedro II. Me cede para uma escola local, vai me ceder para algum outro órgão. O que se defende aqui é o Instituto do Casamento no 226 da Constituição, o poder familiar. A administração basicamente não pode separar pessoas. Dito isso, vamos ao exemplo agora número 2. O Igor é servidor do Pedro II. A Renata é policial civil do Rio de Janeiro. Foi deslocada para Volta Redonda. O Igor pede para acompanhar. Ele tem direito? Sim, porque a Lei 8.112 ela é expressa. Ela diz que é garantida a concessão da remoção do servidor que a solicitar para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar. Ela não fala em federal. Então ele pode ser federal, estadual, distrital, municipal, ele pode ser de Marte. Ele tem que ser servidor ou militar. De qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Está na lei. De qualquer dos poderes de qualquer dos entes da federação. Então, tanto faz se é executivo, legislativo, federal e se é de qualquer esfera. A minha cônjuge basta que ela seja servidora ou militar. Acabou. E foi deslocada pela administração. Inclusive, jurisprudência do STJ diz que servidor aqui está sendo utilizado em sentido amplo. Ou seja, engloba o servidor público estatutário e também o empregado público. E, por que não, até mesmo a figura do temporário, embora seja discutível, porque justamente o temporário é temporário. Vamos à alternativa D, só refrisando, tá? Sendo contundente aqui, chato de certa maneira, mas para não sobrar dúvidas. O erro está em dizer que é federal e qualquer dos poderes da União somente. Não, da União, Estado, Distrito Federal, municípios. Tá? A questão ela não foi completa na sua informação. Ela restringiu de maneira indevida. Alternativa D. A licença para o desempenho de mandato eletivo tem o seu tempo de serviço, tiro S, contado para todos os efeitos legais, inclusive promoção por merecimento. Promoção por merecimento, não. O servidor que se afasta para o exercício de qualquer um dos 2 mandatos, né? Mandato classista, que é ser representante lá no sindicato, por exemplo, ou mandato eletivo, nos 2 casos, o servidor tem o seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. É justamente a exceção. A promoção por merecimento não entra aqui. Então, alternativa D, incorreta. Vamos à nossa próxima questão curtinha, questão objetiva. De acordo com a Lei de Processo Administrativo Federal, 9784/99,
são princípios expressos do processo administrativo no âmbito federal? A. Segurança jurídica e autotutela. A autotutela não está no artigo 2º da Lei 9784/99. Aliás, vale salientar que a autotutela não está expressa em lei nenhuma. Ela é extraída da súmula 473 do STF. Ela não está na Constituição, ela não está em nenhuma outra lei. Ela está na súmula 473 do STF. Então, repito, segurança jurídica está, autotutela não. B. Proporcionalidade e autotutela. Mesma coisa. Proporcionalidade, razoabilidade, interesse público, segurança jurídica, legalidade, está tudo lá. Autotutela não está. Então, eliminada a B. C. Ampla defesa contraditória. Isso está na Constituição. Nessa lei não está não. Quem disse? Está lá. Ampla defesa contraditória está citada no artigo 2º da Lei 9784/99. É o nosso gabarito. A alternativa D está errada por quê? Impessoalidade e proteção da confiança legítima. Por que pareça, até impessoalidade não está. Você tem princípio lá da finalidade. Dá uma olhadinha depois. E, acima de qualquer coisa, discussão, proteção da confiança. Isso é um princípio moderno no direito administrativo e que está presente na lei, por exemplo, de processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 5427/09. Quem tiver curiosidade, nesse exato momento, enquanto está me ouvindo, clica lá, abre uma nova aba no Google, bota Lei 5427/09. Dá uma olhada no artigo 2º. Tem lá, proteção da confiança legítima. Esse princípio está nessa lei, mas na Lei de Processo Administrativo Federal, não. Ele começa a ser admitido no nosso ordenamento jurídico somente a partir de 2007, mais ou menos. 2009 ele é citado numa decisão do STF, perdão, 2011 ele é citado numa decisão importante do STF, foi aquela que determinou que os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito adquirido à nomeação. Então, trata-se de um princípio moderno e que não está citado na Lei 9784/99. Então, repito, nosso gabarito, C de casa. Vamos agora fechar com a questão 44, a última questão, que eu adotei o modelo do julgue os 4 de marque quais estão corretos. Primeiro, aliás, o enunciado, né? Tendo em vista as disposições constitucionais acerca da administração pública, julgue. 1. Ao servidor investido no mandato de prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Assertiva incorreta. Por quê? O prefeito não pode, em hipótese alguma, acumular. Quem pode acumular é o vereador. Executivo municipal tem muitas atribuições. O prefeito tem que se afastar de tudo e ser prefeito. O vereador, legislativo municipal, não tem tanta lei para fazer. Então, se houver compatibilidade de horários com o cargo, ele pode ocupar o seu cargo efetivo e comparecer às sessões como vereador, trabalhando nos dois, recebendo os dois. Caso não haja compatibilidade de horários no caso do vereador, ele se afasta do seu cargo efetivo e vai ocupar o de vereador, podendo optar pela remuneração. Regra essa, de opção pela remuneração, que é aplicada ao prefeito. O prefeito nunca pode acumular, mas ele pode optar pela remuneração. Aí me pergunta o aluno, quem seria o louco que optaria pela remuneração do cargo e não de prefeito? O louco que é eleito prefeito de uma cidade de interior, que paga 2, 3, 5 mil ao seu prefeito, e ele ocupa um cargo público que pode pagar 15. Ele será eleito prefeito, vai ser o manda-chuva da cidade, em termos populares, porém, ele vai ganhar os 15 mil e não os 5, que aquela cidade pequena, que tem pouca arrecadação, paga ao seu prefeito. Estamos entendidos? Então vamos agora a número 2, incorreta. 2. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, é vedada a realização de novo concurso público enquanto houver aprovado em concurso anterior. Olha o enunciado, de acordo com as disposições constitucionais. A Constituição é expressa ao dizer no seu artigo 37, inciso 4, salvo engano, que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, é permitida a realização de novo concurso, desde que seja garantida a prioridade de convocação dos aprovados no concurso anterior.
a Lei 8.112 proíbe a realização de novo concurso. Então a Lei 8.112 ela está contrária à Constituição, ela é inconstitucional? Não, não. Porque a Constituição ela diz o seguinte, olha, a administração você pode fazer um novo concurso, mas você deve garantir prioridade, ou seja, ela protege o candidato aprovado no concurso anterior. Você deve nomear primeiro o candidato aprovado no concurso anterior. Exemplo, esse concurso do Pedro II, do TRE, da Polícia Federal, da PRF, é complicado enxergar isso. Então vou dar um exemplo que seja possível você enxergar. Concurso para a magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 10 vagas, aprovados, 11. Nomeei os 10 e ficou o primeiro lá, o cidadão que sobrou ficou esperando. Aí surgiram uma necessidade de mais 10 vagas da magistratura. Faz novo concurso, sendo que a primeira vaga já é preenchida por aquele 11º no anterior. E aí você vai prover com os novos candidatos as 9 outras vagas. Isso não é aplicável no caso de um Pedro II da vida, porque nós teremos aí 5 mil, 10 mil aprovados para 100 vagas. Num novo concurso, eu vou ter mais 100 vagas. Se eu tiver aprovado no anterior, eu não vou realizar concurso. Porque 9 mil aprovados para 100 vagas, eu não vou fazer concurso. Todas as vagas são desses aqui já. Então eu tive que dar um exemplo onde o número de aprovados é reduzido. Tá certo? Então não se esqueçam desse detalhe. Essa questão, então, aqui, essa assertiva, está incorreta porque, de acordo com as disposições constitucionais, pode ser feito concurso, garantido o direito de convocação aos antigos, aos aprovados no concurso anterior. Tá certo? Então, 2, errado. Na Lei 8.112 estaria certo. 3. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Tem gente que vai marcar errado por causa do civil, né? Tá certo, militar não tem sindicato. Então, tá lá, artigo 37, inciso 6, correto. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E o 4, essa altura a gente até pode já definir que está correta, porque olhando para as alternativas, só pode ser, se a 1 e a 2 está errada e a 3 está certa, só pode ser a D. É o nosso gabarito, inclusive. 4. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos lá, as considerações. Lei de improbidade não prende ninguém, tanto que no final do próprio dispositivo constitucional, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, nós temos essa regra de que não haverá prejuízo de uma possível ação penal. Então ainda pode ser proposta uma ação penal que geraria, nesse caso, uma prisão, por exemplo, de quem cometeu um ato de improbidade. Mas pela lei de improbidade não há sanção de natureza penal. Quais são as sanções previstas para quem comete um ato de improbidade? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos seus bens, ressarcimento ao erário e a lei de improbidade acrescenta 2, tá bom? Multa e proibição de contratar com a administração pública. Totalizando essas 4, mais outras 2, da Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, nós temos 6 punições a quem comete, a quem pratica um ato de improbidade administrativa. Tá certo, pessoal? Lembrando aqui que o inciso 1 está previsto no artigo 38, nos incisos 3 e também no inciso 4. Está relacionado lá ao 38, fica a sua leitura. Do inciso 1 ao 5 vale a pena você ler o artigo 38. Tá certo, pessoal? E assim nós encerramos o nosso conteúdo, a nossa correção do simulado do Pedro II. Eu desejo a todos vocês excelentes estudos, estude com vontade, estude com afinco, que o concurso público é uma fila. A sua vez vai chegar. Espero ter auxiliado vocês com essas questões, que eu tenha acertado, tenha feito uma premonição aqui, acertado alguma questão que vai cair na sua prova, e deixo aqui aberto os meus contatos através de redes sociais. Professor Igor Daltro no Instagram e também através dos meus perfis no Facebook. Utilizem o perfil número 2, que o 1 lotou. Tá certo, meus amigos? Qualquer dúvida, sugestão, fiquem à vontade. Será um prazer. Um forte abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.